Oi, gente! Toda sexta-feira de noite o pau tora sai da faculdade. Hoje nossa aula vai ser sobre profundidade ideal e eu trouxe imagens. Porque eu sei que a galera quer ver imagens, quer entender direitinho, né? Treinar o olhinho para entender a profundidade e tudo mais. Vamos começar. Gente, primeira coisa que eu quero, primeiro paradigma, primeira mentira que te contaram, que eu quero quebrar nessa aula de hoje, é o seguinte, é a profundidade ideal. Não existe isso, tá? Não existe uma profundidade ideal. Existem várias profundidades ideais que vão ser diferentes de pele para pele, beleza? Vamos deixar isso bem claro? Porque, por exemplo, se eu vou fazer, aqui são duas clientes, e uma cliente, ela tem a pele madura, fina, seca, e a outra cliente tem uma pele oleosa, dura e áspera e grossa, eu não posso usar a mesma profundidade, porque se eu usar a mesma profundidade, em um eu vou fazer uma expansão de pigmento, e na outra eu não vou ter uma boa fixação, porque essa pele vai ser mais grossa. Então, o primeiro paradigma quebrado aqui nessa aula de hoje, que você vai levar para a sua vida é: não existe uma profundidade ideal. E daí a gente exclui qualquer frase que tenha a seguinte estimativa: Tássia, fiz uma micro, não fixou nada, mas eu sei que eu fiz na profundidade correta porque eu usei a mesma profundidade, eu já uso essa mesma profundidade em outras clientes e dá certo. Cada cliente vai ter uma profundidade ideal. Ela vai variar de 0,5 a 0,8 a 1 no máximo, milímetros, tá? Não é nem não é centímetro, é milímetros. É muito pouquinho, mas cada cliente tem uma profundidade ideal e nós vamos aprender a avaliar essa profundidade ideal. Mas vamos ver, o que influencia essa profundidade? A gente tem ali as camadinhas da pele, que são 3, é a epiderme, a derme e a hipoderme, tá? 3 camadinhas. Tem autores mais jovens que falam que a hipoderme, que é a terceira camada da pele, não é uma camada, ela seria um tecido. Mas vocês compreendem que para mim, micropigmentador, tanto faz se é chamado, se a nomenclatura é tecido ou é camada? Tanto faz. Então não vamos nos apegar a coisinha, sabe? A gente tem que entender o negócio e fazer. A camada existe, ela está ali. Agora, se chama tecido ou camada, tanto faz, não vou entrar nesse método, porque para mim não vai fazer a menor diferença. Beleza? Quando eu vou muito leve nessas camadas da pele, eu vou mostrar fotos daqui a pouco, eu não corto a pele, é só um arranhão. E um arranhão não vai ter fixação, porque ele não chegou na profundidade ideal. Agora, quando eu realmente faço um corte, eu tenho um corte efetivo, eu abro esse corte, eu avalio esse corte e eu vejo que ele chegou na profundidade, eu tenho uma boa fixação. E existe o erro de profundidade, que é a expansão de pigmento quando se erra a profundidade para mais. Essa imagem de cima, o que a gente vê? O erro de profundidade. E embaixo a gente vê o erro de profundidade cicatrizado. Eu sempre falo, gente, errou profundidade, o pigmento vai ficar cinza e vai expandir. A gente consegue ver perfeitamente isso aí, né? Ficou cinza e expandiu. Vocês conseguem ver? Na hora, quando a gente tem um olhinho mais treinado, na hora que a gente bate o olhinho ali, a gente já vê que tem um erro de profundidade no pós-imediato, que é a foto de cima. E aí, cicatrizado tá embaixo, né? Essa primeira foto, muito leve, sem fixação. É nítido que não cortou. Não precisa nem ser nenhum expert muito grande, né, que não cortou. Mas eu vejo que quem está iniciando tem muito medo. As pessoas que fizeram essas fotos me deixaram utilizar as fotos, tá? Lógico, eu nunca citaria nome, não tem nada a ver. Mas eu gosto de deixar bem claro que elas me autorizaram a utilizar as fotos como via de educação mesmo. Que é para isso que a gente estuda, né, gente? É para ter ali a via de educação. A primeira foto não cortou, tá vendo? Tem só um arranhão, eu não consigo ver o corte lá dentro da pele. E a segunda foto eu tenho um erro de profundidade muito, muito fundo, rasgou muito, os fios estão extremamente grossos. Então, quando a gente já tem uma certa maldade mesmo,
a gente já consegue bater o olhinho na hora e já ver se errou a profundidade ou não, tá? Então ali tem um exemplo disso. Então, ó, dá pra ver o erro de profundidade na hora? Dá. Na hora dá pra ver. O pigmento já expande e tudo mais. Como que eu vou avaliar essa profundidade? Você vai... Eu primeiro vou falar, depois eu vou mostrar o vídeo, tá? O corte está aqui. Você vai abrir esse corte, vai puxar para os lados. Quando você puxa esse corte, a pelinha faz assim, ó. Você vê a pele cortada e o pigmento lá no fundo. Se isso não ocorrer, se a pele não abrir e o pigmento não estiver lá no fundo, você tem que repassar esse fio, porque esse fio está muito leve. Reparem, gente, quando eu puxo a pele, quando eu abro a pele, eu vejo o corte. Se eu soltei, eu vejo o corte fininho. Mas quando eu puxo, eu vejo o corte, eu abro a pele abre e eu vejo o pigmento lá no fundo. Compreenderam? Deu para entender? Tem um outro vídeo aqui também, que é esse aqui. Deixa eu botar aqui também, pessoal. Ó, tá fechado. Abri, vejo o corte. Soltei, fechou. Mesma coisa? Mesma coisa. Abri, vejo o corte. Fechei, fechou. Profundidade perfeita. Profundidade perfeita, tá? Deixa eu colocar esse vídeo aqui de novo pra vocês entenderem novamente. Ó, abri, o corte abre. Soltei, o corte fecha. Abri, o corte abre. Eu vejo o corte, o pigmento está dentro, soltei, o corte fecha. Essa é a profundidade ideal. Tem um outro vídeo aqui também. Pera aí, deixa eu achar aqui pro pessoal do Instagram. Gente, porque tem tanta mídia aqui que eu fico perdida. Aqui, ó, esse. Ó, abri, o corte abre. Soltei, o corte fecha. Abri, o corte está aberto. Ó, soltei, o corte fecha. Então, qual que é? Daqui a pouco eu vou mostrar as imagens de novo, tá? Abrir, eu tenho que ver a pele cortada. Se eu não ver que a pele está cortada, eu não vou ter fixação. Igual essa foto aqui. Que é, a gente vê que não está cortado. Eu não vou ter fixação desse fio. Porque se eu puxar a pele ali, ela não abre. Tá só arranhado, tá muito leve. Então, eu não vou ter uma boa fixação ali. Tá? Se for muito leve, não fixa. Se for muito profundo por outro lado, igual nessa imagem, vai ter expansão de pigmento e acinzentamento desse pigmento. Aí vai trabalhar com uma despigmentação ali em cima, certo? Fiz o meu fio, abri a pele. Só que eu não vi o corte, igual está nessa foto aí. Tá muito leve, é nítido que está muito leve, tá? O que a gente faz? A gente vai repassar esse fio. Quando eu vou repassar esse fio, eu vou encaixar o meu T-body exatamente, tipo, como se tivesse o fio aqui, exatamente no lugar e vou refazer esse corte. A mão é lenta, é leve e é devagar, exatamente onde tem aquele pigmento ali. Somente vou repassar os fios se eu ver que não cortou, como tá aí nessa imagem, não cortou, aí eu vou repassar. Mas se eu abrir a pele, eu conferir a profundidade, tá tudo certo, não precisa repassar. Quando eu abro o corte, que é nessa foto aqui que eu tô colocando agora, peraí, essa. Eu vejo o corte, o pigmento está lá dentro, a pele está cortada. Mas quando eu solto, o corte está fininho, não tem a menor expansão de pigmento, não tem nada de errado ali, tudo certinho. Mas quando eu abro, eu vejo a pele cortada, eu vejo o pigmento lá dentro. Mas aí eu solto, o fio está finíssimo, leve, bonitinho, certinho, sem expansão, sem nada. Essa é a profundidade ideal. Como que eu vou treinar profundidade? Profundidade a gente treina em frutas, tá? Eu vou até colocar uma banana aqui, que eu tava... Deu uma editada aqui, ó. Essa banana aqui é uma fruta que eu gosto muito de treinar. E como que a gente vai avaliar a profundidade? As frutas, elas nos mostram a profundidade na hora. Reparem que as setinhas rosa, roxa, lilás, sei lá que cor que é essa, que eu coloquei... os fios que tem as setinhas, eles estão mais escuros, eles estão um pouquinho mais sombreados, mais grossos. Isso aí quer dizer que eles estão mais profundos. Então, você tem que entender para avaliar o seu treino. Quem é meu aluno sabe que eu corrijo os treinos dos alunos, né? Quem é meu aluno de micro sabe. Eles me mandam os treinos, as práticas e eu corrijo. Desenho nas fotinhas deles e mando, ó, aqui tá fundo, aqui tá leve, aqui pesou a mão, barará. E como que eu baseio essa análise? Analisando a cor. Se está mais escuro, quer dizer que está mais profundo.
Se está mais claro, fica mais leve e corta menos. Então, treinar nas frutas é maravilhoso para a gente treinar essa oscilação do peso de mão, que é normal. É normal a gente fazer um fio mais profundo e outro mais leve. É por isso que um fio na cliente real expande e o outro não. E é por isso que alguns fios nas clientes fixam e os outros não, dá retoque, porque você não consegue manter a mão na mesma profundidade. Então, treinar em frutas é vida por causa disso. E eu quero fazer um breve adendo aqui também, que é o seguinte. Pessoal, meus alunos, eu sempre falo para treinar em fruta, para eu ver a profundidade, e algumas alunas ficam encacucadas, não sei nem se essa palavra existe, com um negócio, que é o seguinte. Tássia, a banana corta super fácil. Então eu não vou ficar com a mão leve demais se eu treinar na banana? Não. Sabe por que não? Porque o negócio da banana, da laranja, das frutas, é a gente entender que está pesado ou que está leve. Então, como dá essa mancha ali na hora, o pigmento fica mais escuro na hora, dá uma sombra na hora, eu consigo ter certeza se minha mão está pesada para aquela superfície, né? Como eu falei, não existe uma profundidade ideal, cada pele tem uma profundidade ideal. E aí, se você vai com a mesma força em todas, você vai fazer um erro de profundidade ali muito provavelmente muito rápido, muito pouco tempo. Então, a banana serve para isso, para a gente aprender a dosar a mão. Você consegue ver que a sua mão está leve ou que a sua mão está pesada. E aí você consegue ir aprendendo a dosar aquilo ali. É para isso que serve o treino na fruta. Percebem que se fosse aqui duas clientes, se eu fosse exatamente com o mesmo peso de mão nessa cliente aqui e nessa aqui, ia dar ruim pra caramba. Por quê? Porque essa aqui é uma pele grossa, dura, áspera, e essa aqui é fina, então ia fazer um erro de profundidade. Como saber se o fio foi muito profundo e vai expandir? Eu tenho uma foto aqui, que foi a que eu acabei de mostrar para vocês, que são de diferenças de muito leve e muito fundo. A gente consegue ver perfeitamente que no muito fundo, na hora você já consegue ver a sombra no fundo e na hora você já consegue ver que o fio tá largo, tá grosso, tá expandido. Então isso aí é na hora, você consegue ver. É por isso que a gente treina na fruta, pra gente aprender a dosar essa mão, tá? O fio que ele tá com erro de profundidade, ele vai te mostrar na hora que ele vai expandir. E o fio que está muito leve, ele também dá para ver na hora que está muito leve. Então, quando a gente treina um pouquinho mais o olho, as coisas ficam mais fáceis, né? A gente começa a pegar um jeitinho. Tipo de pigmento que eu trabalho. Eu uso muito Ironworks, tô testando bastante a Gama Beauty. Ganhei alguns da MAG, quero usar. Eu tô testando tudo, gente. Quais frutas treinar? Lá no meu curso eu ensino a treinar na laranja, mas pode ser qualquer uma, banana, laranja, pera, mamão, manga. Nossa, teve uma aluna hoje, fez um treino numa manga, me deu vontade de comer a manga dela, tava com uma cara tão boa. Manga, eu fico vendo os treinos dos alunos com fome, né? Mas manga dá pra treinar em bastante fruta. Se olhei e não tem pigmento lá dentro, só saturar não ajuda ou eu tenho que repassar? Eu gosto de dar uma repassadinha. Só que assim, se tiver cortado e só o pigmento que não entrou, você pode só saturar. Aí você consegue. Mas tem gente que não consegue ter tanta essa maldade, se realmente cortou ou não. Então eu indico repassar. Mas assim, levinho, porque já tá cortado. É levinho, estica bem a pele, até body reto e vai devagar. Aí dá super certo. Existe possibilidade de não ter fixado porque a pele é oleosa? Então, gente, pele oleosa tende a clarear um pouco mais o pigmento, tá? Então, assim, você consegue ver que o pigmento está lá. Você consegue ver, o pigmento está lá. Mas ele fica claro. Ele tá fixado, mas ele clareou muito, ele perdeu cor. Aí realmente é pele oleosa. Agora, não fixou nada, aí dificilmente vai ser pele oleosa. A pele oleosa tende a ser um pouco mais espessa. Então, às vezes, você tem que pesar um pouquinho mais a mão, dependendo do caso. Então, às vezes, pode ser isso, essa questão. Tem dica de qual lâmina usar para o pigmento ficar na espessura perfeita, não tão fino? Então, essa questão de lâmina, ela é muito... Cara, eu tô perdendo as palavras. Não sei a palavra. Muito...
Por quê? As pessoas acham que elas vão usar uma lâmina finíssima e vai ter um fio finíssimo. E vai usar uma lâmina 0,25 milímetros, por exemplo, e vai ter um fio grosso. E não é assim. Eu trabalho com lâminas grossas, tecnicamente, que é a 0,25 milímetros, e eu consigo fios perfeitos, finos, finíssimos. E eu trabalho também, já vi pessoas utilizando lâminas finíssimas e tendo fios grossos. Então essa questão da espessura do fio não é só por causa da lâmina, não, tá? É muito mais de habilidade do que da lâmina. Se tá ficando muito fio o seu fino, se tá te incomodando, tem que avaliar se está na profundidade correta, da maneira correta. Se sim, aí pode trocar a lâmina, mas se não, pode ser realmente a questão da profundidade que não está chegando na profundidade correta. Posso usar lâmina flex para todos os tipos de pele? Pode. Eu uso flex, só uso hard se eu tiver, a pele realmente não estiver cortando, estiver muito duro, aí eu troco. Thay mandou, aqui em Belém o clima é muito quente, a fio a fio clareia muito rápido. Tem a ver com o clima quente e suar bastante? Acredito que sim. A gente vê que quanto mais oleosa a pele, mais rápido ela sai, o pigmento sai. Ela não, ele, né? O pigmento sai. Então, Thay, cidades mais quentes, né? Regiões mais quentes, a pele fica mais oleosa, fica aquele sebo, né? Aquele manto hidrolipídico hidratando a nossa pele, que é um pouco mais aparente. Então, acredito que tenha relação, sim. Se o fio a fio sumir em 40 dias, tem algum risco de não ter fixado? Um risco não fixou, te garanto com toda certeza. É um fato, não é um risco. Se não fixou com 40 dias, não teve fixação mesmo. Aí ocorreu algum erro na questão da fixação, que pode ser a profundidade. É muito caro o anestésico de pele fechada? O anestésico de pele fechada. Ah, nós vamos fazer live de anestésico, viu? Na parte da manhã, no seu dia ainda não. Vou avisar nos stories depois. Anestésico pele fechada que tem no mercado hoje é a TKTX. A TKTX ela é cara, levando em consideração que o anestésico pele aberta da Primavita, que eu indico, ele é zero dor e é mais barato do que a TKTX, que não é zero dor. Então, assim, eu acho que compensa mais hoje em dia o pele aberta, tá? Então, enfim, mas vai da adaptação de cada um também. O da Primavita é pele aberta, isso. A nano pode ser mais fina e isso diminui o tempo de fixação? Tá aí. Eu nunca estudei nada relacionado a isso não, mas peraí, deixa eu fazer uma análise aqui. Acredito que não, tá? Por quê? Porque você não tá colocando mais ou menos pigmento porque a lâmina é mais fina. Porque é o seguinte, quando a gente pensa em tempo de fixação, em que vai durar mais ou menos, a gente está ligado diretamente com a quantidade de pigmento que eu coloco. Quanto mais pigmento eu coloco, mais demora para sair. Só que se uma lâmina é nano ou se uma lâmina não é nano, você não está colocando mais pigmento, é só o corte que está um pouquinho leve, coisa de mínimos milímetros mais fino. Então, eu acredito que não tenha relação. Eu acredito. No caso da Shadow, boa pergunta. Qual a profundidade ideal no caso da Shadow? Não tem como conferir. A Shadow, ela é um beijinho na pele. Ela é muito, 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 muito leve. Então, você vai fazendo aqueles pontinhos ali, dando batidinhas, leve, 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 pra gente conseguir ter uma fixação de pouquinho em pouquinho. Quanto mais escuro eu quero esse procedimento, mais batidinhas no mesmo lugar eu dou. Entendeu? Quais tipos de lâminas eu indico? Eu sempre indico os meus alunos testarem as lâminas, porque tem aluno que vai dar mais certo com azul, tem aluno que vai dar mais certo com chanfrada, tem aluno que gosta mais das nano, das flex, das hard, então comprar várias para testar. Eu gosto de lâmina até 12 pontas, 12 até 16 pontas no máximo. Geralmente nano ou normal e flex, a maioria delas. Após a cicatrização, o fio pode engrossar com o tempo, igual acontece com algumas tatuagens? Sim, depende de muita coisa. Por que tatuagem pode dar essa reação e por que dermógrafo também pode dar essa reação? Eu acabei de falar aqui que vai da quantidade de pigmento. Vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui um copo e esse copo estaria vazio. No meu mundo perfeito, tá? Na minha concepção. Porque agora ele tem água, vou colocar que esse copo tá vazio. E aí eu quero encher esse copo de areia. Se eu pegar uma concha de feijão e ir colocando a areia aqui dentro, esse copo vai encher muito mais rápido do que se eu pegar uma colherzinha de chá e ir jogando a areia aqui dentro. Por que eu estou fazendo essa analogia?
Porque o dermógrafo ou a tatuagem é a mesma coisa. É como se eu estivesse jogando areia com a concha de feijão. Ele deposita muito pigmento ali dentro da pele. Já o T-Body, ele pigmenta menos, tem menos quantidade de pigmento ali dentro. É como se fosse a colherzinha de chá. Então, quando eu faço trabalho com dermógrafo, ou até mesmo no caso de tatuagem, eu estou implementando muito pigmento. Então pode sim ocorrer alguma expansão de acordo com o tempo. Por quê? Porque o corpo ele vai retirando aos pouquinhos aquele pigmento, de pouquinho em pouquinho, e aí pode dar uma borradinha. Só que o T-Body, isso não tende a acontecer. Por que que não tende a acontecer? Porque o corpo ele vai tirando de pouquinho em pouquinho, mas tem uma menor quantidade de pigmento ali. Então ele não tende a expandir nem mudar de cor, ele sai de uma vez. Ele sai mais rápido, mas ele não tende a expandir nem mudar de cor, entendeu? É essa a diferença de um para o outro. Então, na tatuagem, no dermógrafo, pode ocorrer uma expansão sim. No T-Body, eu nunca vi expansão de pigmento de borrar igual dermógrafo, não. Tá? E a explicação é essa. Pode ser feito fios com lâminas e esfumar em seguida com T-Body? Pode sim. Existe algum tipo de pele, tipo específico de pele, que tem que usar dermógrafo para fazer fios? Assim vocês me comprometem. Então, não existe. Só que a gente tem que avaliar o posicionamento de cada micropigmentador. Se pelo meu posicionamento, pelos meus estudos, pela minha experiência, eu não acredito que tenha que ser com dermógrafo não, até porque eu prefiro fazer com T-Body, eu acho mais bonito. Mas eu sei que tem micropigmentadores que preferem utilizar o dermógrafo e falam isso, né? Para pele tal é melhor usar o dermógrafo por causa disso. Quer dizer que essa pessoa está errada e eu estou certa, ou que essa pessoa está certa e eu errada? Não quer dizer isso. Não acredito que o mundo seja uma competição de quem está certo e errado. Acredito que cada micropigmentador tem uma bagagem. Eu tenho a minha bagagem, fulana tem a bagagem dela, ciclana tem a bagagem dela. Então, cada um dentro da sua bagagem, que conta como estudo, experiência, de caso mesmo, vai ter um posicionamento em relação a isso. Eu não gosto, não faço, eu tenho várias especializações e não uso dermógrafo para fazer fios. Por nada na vida, independente da pele. Porque eu gosto do resultado com T-Body. A Rafa mandou questão de adaptação. Exatamente, questão de adaptação. Aí eu gosto sempre de explicar, porque às vezes eu falo um negócio aqui, aí vem alguém e fala assim: mas a fulana falou, então a fulana tá errada. Fulana não tá errada, gente. Tudo na vida é questão de adaptação. Eu prefiro o T-Body. Tem gente que pode preferir o dermógrafo. Então isso aí vai ser questão de adaptação mesmo. Gente, dá pra fazer sombra com a lâmina U? Essa pergunta é ótima. Eu não acho ideal, não. A lâmina U, ela é feita para fios, né? Ela é formada para fios. O T-Body, ele não foi feito para ser arrastado na pele. Ele foi feito para ser levado, sabe? A gente não arrasta o T-Body. Aí, quem vai fazer shadow com a lâmina U, arrasta o T-Body. Eu acho um crime com a pele. Além de eu achar um crime, a própria pele vê que é um crime, que espelha aquele pigmento super rápido, porque é muito grande o processo inflamatório ali. Então, eu não sou a favor de técnica de arraste para T-Body, quesito shadow. Como eu falei, meu posicionamento como profissional, tá? Eu sei que tem gente que usa, eu não acho válido. Cicatriz nas sobrancelhas, como proceder? A pele de cicatriz, ela é uma pele, como o próprio nome diz, é um tecido cicatricial. É um tecido rígido, duro e fino, porque acaba tendo uma certa perda dérmica ali, dependendo da cicatriz. Então, usar lâmina hard e não preencher muito, não ir fundo, porque senão pode causar expansão de pigmento. Por quantas vezes posso fazer a fio a fio? E a partir de quantas eu vou ter que despigmentar? Não existe isso, tá? Gente, vamos de novo. Meu posicionamento com a minha experiência e a minha bagagem, que não é pequena. Eu não acredito que toda fio a fio de hoje seja a shadow de amanhã, porque eu tenho dezenas de clientes que fazem a fio a fio comigo há anos e não ficou shadow. O fio só clareia, ele não expande. Por quê?
porque eu sei fazer, porque eu sei trabalhar com o T-body. Com o dermógrafo, realmente, virava shadow mesmo, tá? Experiência minha. Quando eu trabalhava somente com o dermógrafo, a minha fio a fio dava ali 1 ano e meio, 2 anos, até 3 anos, quando a pessoa voltava, o dermógrafo ele expandia mesmo, dava uma leve shadowzinha. No T-body, os meus resultados, eu não vejo esse problema, tá? Como eu falei, o T-body a gente implementa uma menor quantidade de pigmento, tem todo, né, um paranauê ali que a gente leva em consideração, tá? Eu sei que tem professores que falam que toda fio a fio de hoje é a shadow de amanhã. E aí, como eu falei, quer dizer que alguém está errado? Não, é posicionamento, é o que vem pra mim, é o resultado do meu trabalho e depois o resultado de outra pessoa. Então, assim, a gente não consegue, né, falar assim, eu tenho razão, tá todo mundo errado. Eu acho que isso não existe, tá? Fiz um curso com T-body. Posso aprender a usar dermógrafo, eu tenho que fazer outro curso para dermógrafo. Técnicas diferentes, cursos diferentes, tá? Então, se você quer usar dermógrafo, você tem que fazer o curso de dermógrafo. Quer fazer T-body, faz o curso de T-body, porque são técnicas diferentes. Lâmina U pode colocar reto ou torto, tanto faz. A lâmina chanfrada sempre é torta. A lâmina U pode ser reta ou torta. No caso de você, Tássia, você faz shadow com dermógrafo? Não, gente, eu quase não uso dermógrafo. Eu uso dermógrafo para fazer estrias. Não é camuflagem de estrias. Eu tenho pavor de camuflagem de estrias, de ficar jogando pigmento colorido em cima de uma mancha, para causar mancha. Possível, né? Não estou falando... Deixa eu falar isso aqui direito. Não estou falando que todo mundo que faz camuflagem faz errado e causa uma mancha. Não falei isso, tá? Tem muitas camuflagens que ficam muito legais. Mas eu, Tássia, eu prefiro tratar a estria com o meu tratamento de estrias, que é o microderm, beleza? Eu prefiro tratar do que tentar camuflar algo que dá pra ver que tá errado ali na pele. Então, com o meu tratamento, eu consigo melhorar a espessura daquela pele, consigo melhorar a flacidez, consigo melhorar a cor, porque eu ativo os melanócitos. Então, eu prefiro tratar a estria. Para o meu tratamento de estrias, que é o microderm, eu utilizo dermógrafo. Agora, para o resto, eu utilizo T-body. Qual o melhor dermógrafo para despigmentação e microlabial? Gente, esse negócio de dermógrafo, vocês vivem me perguntando de dermógrafo? Vamos lá. A gente tem que entender para que você quer esse dermógrafo. Se você quer um dermógrafo só para uma despigmentação ou para um tratamento de estrias, alguma coisa do tipo, não é necessário ser um dermógrafo de altíssima precisão. Agora, se você quer um dermógrafo para algo que você precisa de mais precisão, fio a fio, às vezes uma labial, óleos, alguma coisa do tipo, aí você vai ter que comprar um dermógrafo melhorzinho, ali de pelo menos uns R$1.800, vamos colocar assim. Tipo um Sharp 300 Pro, por exemplo. Mas vai depender, né? Se for só para despigmentação ou estrias, qualquer dermógrafo. Tem dermógrafo de R$200, aí pode ser qualquer baratinho. Tá, se o curso online realmente dá para aprender a profundidade ideal e outras coisas, gente, eu aprendi profundidade ideal online, tá? Então, assim, eu te garanto, dá para aprender sim. Igual eu mostrei aqui. Quando eu comecei, acho que foram 6 cursos e nenhum me falou de profundidade ideal. Nenhum. Eu aprendi online. Então, dá para aprender sim. Se o fio a fio teve uma leve expansão, posso no retoque fazer fios? Se teve expansão, você não vai ter um fio a fio tão bonito ali, né? Então, eu acho que não vai ficar legal. O ideal seria uma shadow. Gente, então é isso. Deus abençoe a vida de vocês. Como sempre, já orei pela vida de todos vocês hoje. Sintam-se abençoados. Vocês são muito bênção na minha vida. Muito obrigada. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Beijo. Fiquem com Deus.